Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós conversamos com o vereador da capital mineira, Vanderlei Porto, do Patriota. Olá, vereador, muito bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia a todos que ouvintes da Rádio Super, a todos que nos assistem. É um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez. Bom, vereador, para a gente começar tratando aqui do nosso tema principal, a gente está vindo na CPI da BH Trans deixar muito claro que, de fato, tínhamos uma caixa preta a ser aberta na BH Trans e que muitas das questões que não foram desnudadas na eleição passada e em outras gestões à frente da prefeitura agora, graças à CPI, algumas delas a gente está tendo acesso. Eu queria tocar em uma especificamente para a gente começar a nossa conversa. Quando nós falamos do projeto de lei que prevê a revogação das isenções fiscais para a empresa, qual foi o cálculo utilizado pelos vereadores para saber se isso não vai impactar nas passagens ou para saber quanto as empresas já receberam ou deixaram de pagar com essa isenção? Como é que foi essa composição para a gente entender os números e se isso não pode impactar de fato no dia a dia do cidadão, que daqui a pouco pode vir uma passagem mais cara? Guilherme, quando foi dada essa isenção, mediante aqueles movimentos que ocorreram em todo o país, em busca de uma tarifa mais barata, que foi um dos motivos daquelas grandes manifestações, se esperava que a passagem em Belo Horizonte iria abaixar. E veio então esse projeto de lei isentando, dando 2 isenções fiscais às empresas, e na prática isso não ocorreu em Belo Horizonte. Na época teve aí abaixaram 10 centavos, mas depois houveram aumentos que a passagem se tornando uma das mais caras do país. Então, o que nós percebemos? Que hoje não há um parâmetro para que se tenha passagem nesse valor. A última auditoria que foi feita em 2017 para saber o preço real da passagem, qual seria esse preço ideal, foi uma auditoria fajuta, que a própria CPI também provou isso. Então, hoje não há um parâmetro para saber qual é o real valor que deve ser pago pelo cidadão belo-horizontino. Então, a gente entende que, caso esse projeto seja aprovado na Câmara Municipal, não haverá motivos reais para que a passagem aumente. O que precisamos ter é uma nova auditoria para que se chegue no número exato. E a gente sabe que a passagem, esse preço é caro, é muito caro para o cidadão. Então a gente entende que isso não sofrerá impactos. A gente ainda não tem esse número exato, quanto isso já está sendo calculado, quantas empresas deixaram de pagar desde da efetivação dessa lei. Isso o corpo técnico já está levantando, para que a gente possa amadurecer esse debate na Câmara e ter o apoio dos demais colegas para encerrar essa isenção, porque nem todas as empresas têm isenções em Belo Horizonte. E por que os empresários de ônibus vão continuar tendo esses privilégios, sendo que eles não oferecem um transporte com qualidade, e nós podemos constatar isso no dia a dia, a falta de cobradores. Então, tudo que eles têm oferecido para a cidade tem sido muito pouco perto daquilo que eles têm recebido ao longo desses anos. Agora, vereador, um aumento não há motivo real para que ele aconteça, como o senhor falou há pouco. Mas e uma diminuição nesse valor? Eu falo porque a gente sabe que é uma das principais reclamações, né, da população que utiliza o transporte público, exatamente pelo transporte precário. O senhor citou alguns exemplos aí que a gente tem hoje na capital mineira. Haveria, na opinião do senhor, alguma possibilidade de diminuição no valor da passagem, já que parece aí uma opção mais palpável, porque resolver todos esses problemas da precariedade pode estar mais distante, né? Exatamente, Thalita. O que a gente entende? O que a gente quer entregar pós Caixa Preta aberta? Primeiro é mostrar todos esses erros que ocorreram, e a gente está tendo toda a contribuição do MP de Contas. Então ficou claro que havia um cartão em Belo Horizonte, ficou claro que essa última auditoria, que até fez uma previsão do valor ser ainda mais caro, era uma auditoria fajuta. Então, o que a gente entende é que se houver uma auditoria séria, como o contrato prevê que tem que ter,
mas aí uma auditoria que vai ser fiscalizada, acompanhada, a gente entende que esse valor tende a diminuir, porque não se justifica. Por exemplo, antes da pandemia, as empresas alegavam que tinham prejuízos de 4 milhões mês. Pós-pandemia, estão alegando que o prejuízo é de 8 milhões. E mesmo com esse tamanho de prejuízo, eles continuam não querendo largar, né, o serviço. Então, assim, não justifica. Então, essa auditoria fajuta que teve em 2017, por exemplo, nela mostra superfaturamentos. Um combustível que era para ser entregue em Belo Horizonte, entregue numa empresa em Uberlândia, isso entra no gasto daqui. Há uma suspeita que até uma festa de casamento foi embutida aqui no preço da passagem. Então, assim, a auditoria ela mostrou que há muitas falhas, valores de aluguéis de garagens também superfaturados, e há um indício que as empresas, como elas atendem mais cidades da metropolitana, esse valor colocado na garagem de Belo Horizonte é o mesmo colocado para outras cidades, colocando o preço. Então, assim, há muitas formas de que essa passagem seja mais em conta. O custo operacional, a gente não tem na primeira oitiva que nós tivemos com o ex-presidente Célio Bouzada, eu perguntei a ele como que a BH Trans fiscaliza, por exemplo, o preço do pneu que a empresa compra. Ele falou que não fiscaliza. Então, assim, é possível sim, a gente tem total convicção de que a passagem pode ser mais barata. E o que a gente sonha é isso, que Belo Horizonte tem um transporte coletivo com qualidade, um transporte público que possa fazer com que a pessoa deixe de até mesmo usar o seu veículo no dia a dia para usar o transporte com segurança, que hoje isso não ocorre na cidade. Vereador, o senhor citou agora há pouco que há ou havia um cartel em Belo Horizonte. Segundo o que a CPI já apurou até agora, quem compunha esse cartel? Hoje são 35 empresas que fazem essa operação em Belo Horizonte, no transporte público. E o que se percebe? Quando a gente usa esse termo cartel, é embasado naquilo que já tem sido apurado pelo Ministério Público de Contas, pela CPI, porque quando você tem uma licitação em 2008, uma licitação que envolveria bilhões, uma licitação de um contrato de 20 anos, e uma licitação que durou 3 meses, praticamente, uma licitação que não teve nenhum questionamento dos concorrentes, uma licitação que todas essas empresas de ônibus contrataram uma única empresa para fazer o processo delas ali. Então, essa empresa contratada, que foi a Tecnotrans, ela montou todos os processos, ou seja, dos concorrentes. Então, até os erros de português, a formatação toda idêntica, só trocando o nome das empresas, o horário que eles emitiram as certidões, apresentaram. Então, assim, ficou claro que foi tudo combinado. Então, isso caracteriza um cartel. Eles combinaram quais os consórcios cada um iria operar. Belo Horizonte é dividida em 5 áreas. Então, assim, e pela forma que essa licitação aconteceu, sem questionamentos, então ficou claro esse termo cartel, ele é bem apropriado ao que aconteceu na cidade. E pela história a gente sabe que essas empresas estão há anos e anos e anos explorando esse mercado. E o que a CPI, vereador, espera de punição para essas pessoas, para aquilo que foi concluído, que ainda pode ser concluído pela investigação? A CPI está caminhando para a sua conclusão. A gente aguarda ainda algumas respostas oficiais para que o relatório final da CPI seja apresentado a toda a sociedade, e nós vamos mostrar que, de fato, essa caixa preta foi aberta, e nós solicitamos também a abertura, a quebra, né, de 30 sigilos bancários, telefônicos, de empresários, de alguns servidores da BH Trans, e a gente espera que as autoridades elas deem sequência em todo esse processo. Principalmente o que a gente quer é que não haja impunidade. Então, isso já foi investigado em outros tempos, e o que a gente espera é que a justiça possa aprofundar nisso e baseado em tudo que nós temos, em tudo que a gente está apresentando, que haja punições
e que sirva também de exemplo para a cidade. Agora, vereador, estamos conversando aqui com o vereador Vanderlei Porto, do Patriota, vereador pela capital mineira. É claro que o senhor ainda está, e os integrantes da comissão estão detidos sobre um amontoado de documentos. Imagino que quando o sigilo forem quebrados, se aceitos pela justiça, ainda terão um outro calhamaço de documentos e informações para cruzar e chegar a determinadas conclusões. Mas eu queria só aproveitar a sua presença para a gente tentar dar um passo um pouquinho à frente. Com a decisão que foi tomada pela prefeitura de extinguir a BH Trans e criar um outro modelo de utilização de uma autarquia para a gestão do trânsito, ou sabe-se lá, no final das contas, o que sairá dessa proposta, eu queria uma avaliação pessoal sua como legislador. Estamos diante de uma boa ideia? Quer dizer, não ter a BH Trans de fato é uma boa ideia? Ou a solução que era mais plausível diante do que os senhores já viram até agora na CPI era modificar a BH Trans, é não ter estrutura alguma, é voltar todas as funções para a Polícia Militar? Qual é a sua opinião, e imagino que o senhor vai fazer depois da CPI, como legislador, sobre que proposta e que caminho tomar para o futuro do que será ou não a BH Trans? Até antes de responder, é importante salientar que a BH Trans possui ótimos quadros, ótimos funcionários. A BH Trans tem em torno aí de 1.050 funcionários. E quando se fala na extinção, há uma preocupação também relacionada a essas pessoas concursadas que ali estão e que são do bem e que trabalham pela cidade. O que a gente entende, essa discussão ela está avançando na Câmara, já passou por algumas comissões, em breve ela deve vir a plenário para a gente votar em primeiro turno. O que a gente já conversou, e até mesmo com o meu colega, que a gente compartilha o gabinete, que é o Gabriel Azevedo, é uma ideia de que tende a trazer inovação para a cidade. Eu acho que o modelo que está aí, ele está fadado ao fracasso. Esses servidores vão ser reaproveitados, vão ser realocados, e o que se tem em mente é que haja um dinamismo melhor, que haja uma forma melhor de trabalhar a mobilidade urbana da cidade. Eu acho que esse formato ele faliu. Então a gente precisa, juntamente, construir com o Poder Executivo, com a sociedade, algo que seja de melhor para a nossa capital. Agora, vereador, acho que todo mundo tenta entender ou quer saber como que o transporte público de Belo Horizonte chegou ao nível que está hoje. Hoje, após toda essa discussão na CPI da BH Trans, o senhor tentaria responder essa pergunta? Pois é complicado. As reclamações que a gente tem, ônibus superlotado, não cumprimento de horário, linhas que não atendem a cidade como um todo. E aí a falta dos cobradores. E aí a gente na CPI a gente viu que a BH Trans de fato chegou a multar também essas empresas, mas multas que não são pagas. E aí fica por isso mesmo, não há punição, fazem o que querem. Então chegou a esse ponto que está hoje na capital. Sem dúvida nenhuma, é um dos maiores locais de transmissão da Covid. São os ônibus, isso não há a menor dúvida. A gente pode perceber isso nas imagens, visitando as estações, a superlotação. Então, assim, e sem contar que o motorista fazendo o papel do cobrador, tudo bem, se todo mundo tivesse um cartão, todo mundo tivesse conectado, às vezes não necessitaria do cobrador, mas não é essa a realidade. Então, a gente percebe que virou um sistema precário e não há nada que possa fazer com que ele melhore por parte das empresas que fazem a gestão disso tudo. Então, a gente espera que esse contrato também seja repactuado, de preferência, se possível, legalmente cancelado, para que essas responsabilidades sejam divididas, porque o formato que é hoje, onde as empresas que administram todo o valor recebido e ainda subsídios, não há uma intenção deles de melhorias. Então, por isso que a gente está aí vivendo esse caos em meio que se agravou ainda mais na pandemia. O senhor citou a possibilidade de cancelamento dos contratos. Esse é um item que a CPI, ao seu final, irá solicitar? Com certeza. Esse contrato ele é inviável. É um contrato que foi feito, como nós dissemos, em 2008, ainda na gestão do senhor Fernando Pimentel.
prevendo ali 20 anos. Então, assim, até 2028, eu acho que seria muito sofrimento e muita conta para o cidadão de Belo Horizonte pagar. O que a gente quer é que se procure uma forma legal desse contrato ser repactuado ou até mesmo cancelado, se possível. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa virar essa página e começar aí um novo ciclo em Belo Horizonte de uma forma transparente, que não haja mais caixas pretas daqui para frente. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereador Vanderlei Porto já conhece como funciona aqui o nosso bate-pronto. Traremos um tema e esperamos uma resposta em uma palavra, se possível, vereador. CPI da BH Trans. Entregar para a cidade a caixa preta aberta e apontar soluções para a nossa mobilidade. O transporte público da capital mineira em apenas uma palavra. Hoje falido. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Precisa ter mais harmonia com a Câmara Municipal e entender o papel independente dela. Nelly Aquino, presidente da Câmara. Uma pessoa que tem tido muita garra à frente da Câmara Municipal, nós temos muita honra em tê-la como presidente. Belo Horizonte em 2022. Uma cidade vivendo a esperança de dias melhores. Vanderlei Porto em 2022, candidato a deputado? Não. É uma promessa de campanha cumprir o mandato integralmente. Nós conversamos com o vereador em Belo Horizonte, Vanderlei Porto do Patriota, um dos integrantes da CPI da BH Trans. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui ao Café com Política. Esperamos tê-lo conosco em outras oportunidades. Tenha uma boa semana, vereador. Boa semana, Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado, Thalita. Sempre uma honra poder estar aqui com vocês e conversando com a nossa população, que é o mais importante. Ótimo dia para você, vereador. Obrigada pelas informações, pela entrevista do senhor hoje aqui à Rádio Sul.